Com o crescimento da mídia digital, da internet, é óbvio que eu acho que essa discussão da mídia educação ela ganha muito mais valor, ela ganha muito mais importância, né? Quando a gente discute qual é o limite do público e do privado nas mídias digitais, quando a gente discute a importância que tem as redes sociais, qual o limite, quando a gente discute que hoje em dia o cidadão cada vez mais ele é produtor do conhecimento, produtor, né, da notícia, digamos assim, né? Hoje com a cultura digital, com a tecnologia, com as redes sociais, a gente não depende da grande mídia, a gente não depende da televisão, né, das emissoras, digamos assim, abertas ou das emissoras fechadas. Você pode criar o seu canal no YouTube, você pode ter o seu blog, você criar o seu livro, postar na internet. Então ela só vem trazer cada vez mais importância a essa discussão da mídia educação, porque ela também passa pela questão da responsabilidade, ela passa também pela questão da ética, ela passa também pela questão dos valores, né? O que a gente tá fazendo com essa mídia, o que essa mídia faz com a gente, e o que a gente tira disso tudo, né, de proveito, né? Não é a mídia educação não é para a gente banalizar a mídia, não é para a gente endeusar, nem muito menos demonizar essa mídia, mas é para a gente discutir a importância que tem isso na nossa sociedade e como é que a gente vem enfrentando isso, como a gente vem assimilando isso e como a gente vem trabalhando com essas questões. No Brasil hoje a gente tem alguns cursos não específicos assim para formar mídia educadores, né? Você tem algumas universidades que vêm trabalhando com alguns cursos de graduação que não pensam nesse professor, mas pensam num profissional de mídia educação, ou seja, um profissional que entenda um pouco da linguagem, digamos assim, da mídia, do audiovisual, das mídias digitais, mas também aquele profissional que entenda um pouco da educação, né? Entenda também desse outro lado, né? Da constituição de conhecimentos e valores de uma forma mais, digamos assim, não didática, mas de uma forma mais centrada nos pressupostos epistemológicos da educação. Então você tem algumas faculdades que vêm trabalhando com isso. Você tem alguns cursos de pós-graduação, alguns cursos lato sensu, né, que vêm trabalhando nessa área. Quem é esse profissional? É um profissional que está sendo formado, né? Não existe uma categorização, não existe o profissional de mídia e educação é esse ou aquele, né? Existem algumas experiências. Em São Paulo você tem um curso da USP de educomunicador, que vai por aí. Você tem agora, na PUC mesmo, vai lançar esse ano de 2015, um curso de graduação em gestão de mídia e educação, que vai um pouco para essa questão de pensar um profissional que saca e saiba essa área tanto da educação quanto da comunicação. Então, aos poucos, você tem universidades, cursos, instituições que vêm se preocupando em formar esse profissional. Não é um profissional que ainda a gente não tem receita de bolo para formar um profissional de mídia e educação. A gente tem algumas instituições que, por trabalharem de algum tempo e discutirem, vêm cuidando, vêm pensando como que eu poderia formar esse profissional. Obter material didático para mídia educação, ou seja, para formar professores ou para trabalhar com crianças e adolescentes nas escolas, isso existe bastante até, né? Se a gente for, como eu falei anteriormente, se a gente voltar para os organismos internacionais, você tem a Unesco, você tem a Unicep, que vem trabalhando, vem produzindo material, né, nesse aspecto. Mas você também tem universidades que vêm se preocupando com isso, você tem institutos também no Brasil e fora do Brasil que vêm trabalhando. Então, por exemplo, como utilizar como entender a lógica do jornalismo cidadão, como entender a lógica das redes sociais, ou como entender a lógica de tudo que envolve a questão do celular, por exemplo, ou do audiovisual. Você tem vários produtos, de certa forma didáticos, inclusive, que trabalham isso, mas que não vão apenas, né, só para dizer como que é essa linguagem, mas como que também crianças, adolescentes, professores, adultos, cidadãos, podem analisar criticamente esse conteúdo, né? Podem analisar e, a partir de você analisar criticamente e entender essa lógica, possam utilizar essa linguagem para produzir outros materiais. Então você tem alguns materiais, o próprio MEC no Brasil criou, eu acho que por agora está meio que parado, mas ele criou um curso de mídias na educação, que era voltado aos professores da rede pública, né? E fora dela também, que poderiam utilizar. Era um curso de educação à distância que, digamos assim, passava por todos esses pontos, né? Da linguagem, dos bastidores, da análise crítica, voltados para os professores. Então, assim, você tem essa preocupação, né? No Brasil, tanto do nível federal quanto de alguns municípios e estados produzindo esse material. A revista.com é uma revista de mídia e educação online. Ela está ligada a uma OCIP chamada Planeta.com.
ela já existe há cerca de 5 anos. O objetivo é produzir material para pesquisador, para professor, para estudantes de comunicação e de pedagogia que estejam interessados nessa interseção da educação e da comunicação. Então a gente publica matérias, entrevistas, a gente tenta trazer um pouco do que essa discussão, o que essa discussão está sendo, o que está sendo travado dessa discussão no exterior, né? Trazer experiências de sala de aula de professores, e a gente acaba também, então, falando com com pais, né, com os responsáveis. Porque mesmo você não pensando numa educação formal, como é a escola, você tem a educação informal, né? E essa educação que acontece dentro da casa, acho que os pais são os primeiros a perceber esse impacto que tem, né, a mídia, a publicidade, a telenovela, né, o jornalismo dentro da sala, dentro da casa, né, dentro do sofá, dentro da sala de estar, na hora da refeição, porque essas questões trazem, né, a violência do dia a dia, a publicidade que entra na nossa casa e que impacta o dia a dia das crianças, elas querendo, né, cada dia mais coisas novas, ou seja, essas discussões elas estão presentes no dia a dia, principalmente da casa, né? Então os responsáveis também buscam essas informações, que muitas vezes os pais não sabem o que fazem, né? Ou não sabem o que fazer com tanta informação, com tanta, digamos assim, com tanto bombardeio da mídia, né, em cima de crianças e adolescentes. Então a revista.com ela tenta falar especificamente com o professor e com os pesquisadores, mas acaba também trazendo informações úteis dessa questão, dessa interface mídia e educação para os pais também. O grupo de pesquisa Educação em Mídia está ligado à Faculdade de Educação, à Faculdade de Pós-Graduação de Educação da PUC do Rio de Janeiro. Ele completa agora em 2015 15 anos. E é um grupo, né, de pesquisa que vem dentro da PUC do Rio de Janeiro trabalhando com essas questões de mídia e educação, né? Então ele reúne os mestrandos, os doutorandos e reúne também alguns estudantes da pedagogia para discutir esse tema, né, ligado à mídia, educação, infância, tecnologia. Ele completa agora 15 anos de atividade. Ele reúne duas áreas, a área da educação e a área da comunicação. É uma área, digamos assim, a gente pode dizer que é mais ou menos recente. Mas o que é mídia e educação de uma forma mais objetiva? É aquela área em que vai estudar, né, essa interseção entre educação e comunicação. E qual é o objetivo dessa mídia e educação? É promover, né, políticas públicas, promover estudos, promover práticas educativas que visem a discutir essa interseção entre a comunicação e a educação, principalmente com vista às gerações das crianças e dos adolescentes, envolvendo também os adultos. Mas o objetivo principal é analisar essa mídia, analisar essa comunicação, que cada dia que passa faz mais parte do nosso dia a dia. A mídia e a educação, a gente trabalha com os meios, para os meios e através dos meios. O que quer dizer isso, né? Você trabalha, então, você vai utilizar a mídia, a tecnologia para discutir, né, digamos, para alfabetizar os indivíduos, as crianças e adolescentes com a mídia, ou seja, para você conhecer os bastidores da mídia, para você conhecer como que a mídia funciona, como que a televisão trabalha, né? O que está por trás da câmera, o que está por trás de um telejornal, o que está por trás de uma série de televisão, de um cinema. Mas você também pode trabalhar com essa mídia, ou seja, a partir do momento que você empodera, né, tanto crianças, adolescentes, adultos, ou seja, os indivíduos, a partir do momento que você empodera eles sobre essa linguagem da mídia, você pode trabalhar junto com ela, né? Você pode fazer com que essas pessoas tenham acesso a essa mídia, se aproveitem, digamos assim, do bom sentido dessa linguagem, para também favorecer aspectos da cidadania, aspectos do dia a dia. Essa questão da mídia e educação é um assunto, digamos assim, relativamente novo. Vem da década de 60, você tem a Declaração de Grunwald, que é da década de 80, e que organismos internacionais como a Unesco começaram a pensar como que a gente pode utilizar, digamos assim, a tecnologia para trabalhar, para alfabetizar, para trabalhar com crianças dentro das escolas e dos adolescentes. Então, por exemplo, quando surge a televisão, você vai ter vários programas, como a própria TV Brasil e outros programas na televisão brasileira, se utilizam do audiovisual para ensinar as crianças, para trazer conhecimentos e valores para discutir isso. A mídia literacy é um desses nomes que se dá também à mídia educação. Tem só umas questões bem epistemológicas, algumas questões que essas terminologias trazem, né? A mídia literacy, se você traduzir ao pé da letra, vai falar que é a alfabetização para a mídia, com o objetivo de potencializar a leitura e a escrita dessa linguagem da mídia. Algumas pessoas vão dizer que, de certa forma, é a mesma coisa que mídia educação. Outros vão dizer que a mídia literacy ela vai se estabelecer apenas no ensino da linguagem da mídia e não apenas da análise crítica dessa mídia.
A importância da mídia de educação é total nos dias de hoje, né? A partir do momento que a gente vive numa sociedade em que a tecnologia está em tudo quanto é lugar, né? Em que a televisão, né, ela já faz parte do nosso dia a dia. Quando você pensa na internet, quando você pensa nas mídias digitais, como elas preenchem o dia a dia da gente. Hoje em dia você não tem mais um mundo, né, offline. Antigamente a gente dizia, né, que a internet era um mundo paralelo. Ela não é mais um mundo paralelo, ela faz parte do nosso mundo real. Então, quando todas essas tecnologias estão presentes no nosso dia a dia, né, você sai, tá, o celular carrega o mundo todo, mais ainda é importante essa mídia, mais ainda essa mídia tem aspectos positivos e negativos no dia a dia da gente, né? Influencia, impacta, molda, né? Traz valores, traz conhecimentos. Então a mídia educação, a partir do momento que ela vai potencializar esse entendimento dos bastidores da mídia, vai potencializar que indivíduos, cidadãos, crianças, adolescentes vão poder, digamos assim, analisar esse conteúdo, não de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, de acordo com a sua cultura, etc., ela assume cada vez mais importância. Se a gente pensar a mídia de educação no Brasil, a gente vai perceber que é incipiente? Não sei, acho que não. Acho que, de certa forma, nos últimos anos, nas últimas décadas, essa discussão vem crescendo. No ano passado, no final de 2014, aqui no Rio, teve o 4º Colóquio Nacional de Pós-Graduação de Universidades em nível de pós-graduação que discutem a questão da mídia educação. Então você vem percebendo que isso na universidade vem crescendo cada vez mais. É fato que algumas escolas, se você vai para o ensino médio, ensino fundamental, que seria importante cada vez mais desenvolver essas práticas, digamos, de mídia educação, você não percebe isso, essa constante, essa preocupação, né? Mas isso vem crescendo, né? A partir do momento quando você vê que a tecnologia, o meio audiovisual, a internet, isso ganha cada vez mais corpo no dia a dia da sociedade, seja as questões da publicidade, seja as questões do jornalismo, seja a questão da ficção mesmo, do entretenimento, a partir do momento que o entretenimento passa a cada vez mais ter valor nessa sociedade, essas discussões acabam entrando na escola, acabam entrando nas discussões de educação, de comunicação. Então, assim, a gente pode dizer que é incipiente? Acho que não, a gente já cresceu bastante. As pesquisas vêm se aprofundando muito. É lógico que se a gente for nos outros países, essa discussão já tem muito mais tempo, né? Se a gente for para os Estados Unidos, na Europa, mas acho que o Brasil vem criando, a América Latina como um todo vem criando uma escola para entender essa questão da mídia educação. A gente tem vários escritores, vários autores, vários pesquisadores latino-americanos e brasileiros que vêm cada vez mais se associando a outros pesquisadores, né, de fora, né, nesse debate. Então, assim, acho que isso vem crescendo cada vez mais, essa questão. E o Brasil vem desenvolvendo pesquisas tão importantes e sérias quanto países da América Latina, do exterior, dos Estados Unidos.